A nossa primeira palestra tem o tema Evangelho, o maior tratado de esperança. E para abordá-lo, convidamos Simão Pedro. Simão Pedro de Lima é natural de São Gotardo, graduado em Direito, Administração e História, pós-graduado em Direito Civil, Gestão Empresarial, História Moderna e Contemporânea. Mestre em Educação Superior. Reside hoje em Patrocínio, onde é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, colaborando nas atividades administrativas de doutrinária. Foi membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, o NEP, da FEB, Federação Espírita Brasileira, e do 18º CRE, Conselho Regional Espírita de Alto Paranaíba. Por gentileza, Simão Pedro. Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. É uma alegria poder estar aqui em Tupaciguara, a convite do Wellington. Há tempos eu não vinha a Tupaciguara, esse há tempos deve ter uns 20 anos ou mais. Eu me lembro que eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos, então faz mais ou menos uns 20 anos, e é uma alegria poder estar aqui participando desse fórum. No ano passado não foi possível estarmos, mas aqui estamos para conversarmos um pouco sobre essa proposta de tema, de assunto, o Evangelho como um roteiro de esperança. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Mais um monólogo, né, do que uma conversa, porque somente eu falando. Mas, quando assim nós falamos em termos de Evangelho, nós precisamos refletir um pouco. Dizem os Espíritos, quando prefaciaram o Evangelho segundo o Espiritismo, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando assim dizemos, ou melhor, quando assim os Espíritos dizem no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, restabelecer é retornar àquilo que era, não é estabelecer, porque as bases já foram estabelecidas. Quando se diz reestabelecer, é porque há uma necessidade de se repensar e reafirmar valores. Porque o conhecimento espírita, pura e simplesmente, sem a aplicabilidade dos efeitos éticos, nos conduziria a um intelectualismo orgulhoso, a um conhecimento vaidoso. Por isso Kardec chamou-nos a atenção para esse aspecto que ele chamou de efeitos morais. Então, falar de conhecimento espírita, falar de espiritismo, sem buscarmos a ética dele derivada, sem buscarmos aquilo que Kardec chamou, na conclusão de número 7 do Livro dos Espíritos, de efeitos morais, nos levaria a um conhecimento mais orgulhoso do que esclarecedor. Mas justamente por termos uma ética derivada desse conhecimento, é que ele se transforma em algo vivencial. Daí Kardec então dizer que com o Espiritismo a humanidade entraria numa nova fase, a do progresso moral, que lhe diz Kardec nessa conclusão número 5, que lhe é consequência inevitável. Consequência inevitável porque se
ao se aproximar do pensamento espírita e nele mergulharmos, nós encontramos mais do que só conhecimento. Nós encontramos um roteiro de vivenciar a vida, por assim dizer, como diz aqui a letra da música. Penso que cumprir a vida, viver a vida. Então, viver a vida pelas hostes espíritas é transformar o conhecimento em aplicabilidade, em dia a dia. É isso então que está no verbo restabelecer. E lá então na conclusão número 7, nos fala Kardec que o Espiritismo se nos apresenta sobre 3 aspectos: o das manifestações, o dos efeitos morais advindos das manifestações e da aplicação desses efeitos na vida, no viver. Daí ele dizer 3 tipos de adeptos: os que veem no Espiritismo tão somente uma ciência de observação, os que, além da ciência de observação, entendem os efeitos morais nela contida ou contidos, e aqueles que, entendendo os efeitos morais contidos na ciência de observação, aplica-os no seu dia a dia. É aquilo que Kardec então chamou de espíritas cristãos. E isso é um ponto referencial, porque ao se falar da ética derivada, ao se falar do restabelecimento das coisas, e assim dizem os Espíritos, no seu verdadeiro sentido, estamos falando de um elemento comportamental. E ao falar de um elemento comportamental, estaríamos falando em um elemento ético. E onde está calçada a ética advinda do conhecimento espírita? É o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi clara, direta: Jesus. Mostrando-nos que Jesus nos é o elemento referencial. Quando se perguntou-se qual é o tipo mais perfeito para servir de guia e de modelo. Não somente o guia, mas também modelo. E esse elemento modelo, esse substantivo modelo, ele é significativo. Porque guia, não há dúvida, que é o a ser seguido. Agora, modelo é aquilo que deve ser copiado. Esse é o elemento mais significativo. Copiar os atos, copiar as atitudes de Jesus. Porque a pergunta não foi somente guia. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia? Não, é guia e modelo para a humanidade. Essa palavra modelo, ela nos leva então a pensar da seguinte forma: ante o que eu vou fazer, como Jesus faria? Ante aquilo que eu vou dizer, como Jesus diria? Então esse modelo é trazer o Cristo, trazer Jesus para essa convivência, para esse viver nosso, como se Ele estivesse falando aquilo que nós fazemos e falamos. Essa é a força da expressão ou do substantivo modelo. Porque guia nós seguimos os seus ensinamentos, modelo nós precisamos copiar as suas atitudes. E é preciso então entender esse conceito das atitudes do Cristo. Quando vemos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele inicia o primeiro parágrafo dessa introdução dizendo que as matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para estabelecimento de dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral.
5 partes. E acrescenta ele, dessas 5, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, essa é inatacável. E é essa a base que sustenta todo o pensamento espírita, a moral do Cristo. Porque atos comuns da vida do Cristo, seríamos discutir a historicidade, seríamos discutir se Jesus nasceu em Belém, se nasceu em Nazaré, se Jesus tinha irmãos ou não tinha irmãos. Isso é adjacência, isso é superfície. Atos comuns. Discutir milagres, se Jesus transformou água em vinho ou não transformou, se Jesus curou ou não curou, se Jesus ressuscitou ou não ressuscitou pessoas, isso é adjacência, isso é superfície, isso é satélite. Se discutirmos se houve a previsão de final dos tempos ou não houve previsão do final dos tempos, que são as predições, isso também é superfície. Se discutirmos as palavras que geraram elementos dogmáticos, se Jesus dizendo, meu Pai e eu somos um, ele estava dizendo que era Deus, ou não estava dizendo que não era Deus, ou que era Deus ou não era, isso é adjacência. Isso gera discussão estéril, ou discussões estéreis. Por quê? Porque não leva a nenhum elemento que nos faça refletir sobre como é a melhor maneira de viver. Por isso Kardec deixa esses 4 elementos fora do rol dos elementos significativos para a nossa vivência, dos elementos significativos para a nossa convivência. E os elementos significativos para a nossa vivência, para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, ele chamou de moral. E a moral do Cristo não é moralista. A moral do Cristo não é algo que se impõe. Como o próprio Jesus havia dito, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Vejamos o verbo, aquele que quiser. Por quê? Porque a moral do Cristo não é imposta. Ela não é uma moral que nos obrigue a, ou nos desobrigue a. Ela é convidativa. O que nos leva a uma frase do Espírito Miramês, quando ele escreveu que o convite de um superior é irresistível. Jesus não nos impõe, ele não nos obriga, ele nos convida. Aquele que quiser vir após mim. Mas ele estabelece algumas condições. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Se não deixar de lado o personalismo, se não deixar de lado o egoísmo. Que na questão 799 do Livro dos Espíritos, nos falam os Espíritos que é uma das chagas da humanidade. Egoísmo e orgulho, as 2 chagas. E Jesus diz isso, renuncie-se a si mesmo. Não é renunciar ao outro, renuncie-se a si mesmo. E nos mostra que segui-lo não nos isenta das nossas responsabilidades. Porque dizia ele, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Mostrando-nos que é um ato de deliberação pessoal. É um ato fruto de uma consciência da própria existência, da própria essência. Renunciar-se a si mesmo nos leva à questão 919 do Livro dos Espíritos, quando se tem o autoconhecimento como sendo o meio prático e eficaz para vencermos na vida e resistir ao arrebatamento do mal. Isso é renunciar-se a si mesmo. Como renunciar-se a si mesmo sem conhecer-se a si mesmo?
sem avaliar-se a si mesmo. Então vejamos que essa frase convidativa de Jesus é alvissareira, não há dúvida, mas é reflexiva. Porque seguir a Jesus não é simplesmente ter as suas falas escritas, não é saber da sua história, é sentir os seus ensinamentos. E é interessante percebermos isso quando olhamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, em que temos lá uma narrativa, resumidamente chamada de a confissão de Pedro. Diz o texto que Jesus reuniu seus discípulos e saiu de Cafarnaum e foi com eles para Cesareia de Filipe, uma região, uma cidade, uma região ao norte de Cafarnaum, uma região mais elevada em termos de altitude, uma região de clima mais fresco, de clima ameno, uma região com certos lagos. E ele sai daquela balbúrdia de Cafarnaum, daquele dia a dia de Cafarnaum, e sai com seus discípulos para ficarem um pouco mais afastados daquele dia a dia. E isso acontece ou aconteceu mais ou menos depois de 2 anos que Jesus pregava. É como se ele dissesse aos discípulos: vamos dar uma paradazinha, vamos sair um pouco do nosso dia a dia e dar uma avaliada no que já foi feito. Por que isso? Porque lá ele faz 2 perguntas aos discípulos. Ele reúne esses discípulos e pergunta: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas estão falando a meu respeito, a respeito de Jesus? O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Veja, olha a resposta que foi dada. Em outras palavras: Senhor, ninguém sabe, ninguém entendeu quem é o Senhor. Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas ressuscitado. E aí ele faz uma segunda pergunta: e vós? Vejamos que a primeira pergunta foi o que dizem os homens, ou seja, o que as pessoas estão dizendo. A segunda pergunta ele diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? Agora não era a opinião das pessoas, era a opinião daqueles que o seguiam. E vós, quem dizeis que eu sou? E diz o evangelista que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, em resposta, diz para Pedro: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Vejam a resposta de Jesus: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. O que é filho de Jonas? Filho de Jonas é o sobrenome de Pedro. Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Filho do pai, era o sobrenome das pessoas. Bartimeu, aquele cego que foi curado. Bartimeu é filho de Timeu, não é o nome dele, é o sobrenome. Bartimeu. Barabás, filho de Abas. Quando se chamava pelo sobrenome, era uma relação de formalidade. Quando se chamava por sobrenome, estava se chamando a vida da pessoa, a origem da pessoa, a ancestralidade da pessoa. Por isso Pedro tinha um apelido que Jesus o dá ali naquele momento. Doravante será chamado Kefas, pedra, rocha, Kefos. É um apelido. Mas quando se chamava pelo sobrenome, a relação era de total formalidade.
É como hoje, se nós nos dirigíssemos às pessoas chamando por senhor, senhora, independentemente da idade, porque são desconhecidos, é formal. Então veja que Jesus não diz, bem-aventurado és tu, Pedro. Ele diz, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Bar-Jonas. Porque ali era uma relação de formalidade, porque aquilo que foi falado por Pedro era algo muito profundo. Porque Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro não disse, tu és Jesus, filho de José, Yeshua Bar Yosef. Ele não disse isso. Ele diz algo mais profundo. E Jesus diz a ele, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que tu revelou tais coisas. Em outras palavras, não foi você, não foi a carne e o sangue, não foi matéria, não foi você que disse isso, mas meu Pai que está nos céus. Veja a resposta de Jesus. Não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não foi você que disse isso, mas por inspiração divina você disse isso. Por quê? Porque ele não, ali naquele momento, Pedro não revela a historicidade. Pedro não está revelando aqueles 4 elementos que Kardec colocou como controversos. Ele não está revelando atos comuns, ele não está revelando milagres, ele não está revelando palavras dogmáticas, ele não está revelando predições, ele está revelando o Cristo. Que não são 2 pessoas, é a mesma pessoa, Jesus, o Cristo. Porque Cristo é um título. Christos, ungido, esperado, mensageiro, libertador, seriam as traduções. A mesma versão para o Mexialá, o Messias, em hebraico, aramaico, libertador, ungido, esperado, mensageiro. Isso é que significa a palavra Cristo. Então Jesus, o Cristo. Cristo não era sobrenome de Jesus. Ele não se chamava Jesus Cristo. Ele se chamava Jesus, o Cristo. Por quê? Porque ali naquele momento Pedro estava falando muito mais do que um ser que encarna numa data, materialmente falando, vive num período e desencarna numa data. Ele está falando em um ser que é atemporal. O mensageiro é a própria mensagem. Quando ali ele revela tu és o Cristo, ele quis dizer, tu és a palavra do próprio Criador. Tu és aquele que trouxe-nos o ensino para a vida, que Tomé chamou de palavras de vida eterna. Quando Jesus disse, é necessário que eu vá. E Tomé chama-o e diz, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que o evangelista João, quando começa o seu evangelho, ele começa falando do Logos, da palavra. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por causa do verbo. Veja a frase do evangelista João, tudo que foi feito por causa da palavra. Ele nos remete, óbvio, ao simbolismo do Gênesis bíblico, quando nós temos precedendo cada criação a expressão, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, nasçam as plantas, e Deus disse, façamos o homem. Tudo que é feito, tudo que é construído por essa expressão, e Deus disse, ou seja, pela palavra. Por isso o evangelista João dizer, tudo que foi feito por causa do verbo. Em outras ideias, a palavra, o Logos, o verbo, é criador. A palavra é edificante. O fim, a finalidade da palavra é edificar, é construir e não destruir. E ali, quando então Pedro dizia, tu és o Cristo, ele dizia, tu és a própria palavra de Deus. Tu és o ensino que não tem tempo. Tu és a mensagem que não tem começo e nem fim. Ela é eterna, porque advém do eterno, que é Deus. É isso que está na expressão Cristo.
É por isso que Jesus enaltece essa revelação. Ele não enaltece Pedro, a pessoa, ele enaltece a revelação. E diz: sobre essa revelação, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno sobre ela não prevalecerão. Sobre o quê? Sobre a figura humana? Não, sobre o que foi dito. A eclésia se edifica na figura do Cristo, da moral, que não é moralista. Por que posso dizer isso? Porque na mesma passagem, já no final, diz o evangelista: e Jesus, a partir de então, começou a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar, aspas, ao terceiro dia. E Pedro, diz o texto, e Pedro, tomando Jesus de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, de modo nenhum nós deixaremos que essas coisas te aconteçam. E Jesus vira-se para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Veja, afasta-te de mim, Satanás. Porque o ser humano, a pessoa, o Pedro, a pessoa, é volúvel. A pessoa, veja, a pessoa, Pedro, foi dito: não foi nem a carne nem o sangue que te revelou tais coisas. Ou seja, não veio dele. E a ele foi dito: afasta-te de mim, Satanás. Mostrando que não é sobre pessoas. E isto, o Espírito de Verdade, foi muito específico quando conversou com Kardec. E Kardec lhe pergunta se eu não aceitar essa missão. E o Espírito de Verdade vira-se para Kardec e diz: outros te substituirão, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Daí a revelação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ser de tamanho significado. Porque essa revelação é aquilo que Kardec chamou de moral do Cristo. É essa figura, melhor dizendo, simbolismo, que está na questão 625, quando diz Jesus ser o modelo. Não o Jesus historiográfico, mas o mensageiro. Aquelas palavras que ficarão, como o próprio Cristo disse: céus e terras passarão, mas minhas palavras não. Por que não passam? Porque são a expressão da verdade. E entendendo assim, nós perceberemos o quão profunda é a frase que Jesus também diz, quando os discípulos lhe perguntam: Senhor, mostra-nos o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? O Jesus histórico ou o Cristo de Deus? Que são as mesmas pessoas, mas é preciso entender quantas pessoas há que não conheceram Jesus, que não sabem a sua própria história. No mundo, nós temos menos cristãos do que cristãos. Nós temos 2 bilhões e alguma coisa de cristãos num mundo de 7 bilhões de pessoas, mais ou menos. Então, quantas pessoas há que não conheceram a história de Jesus, mas que vivem os seus ensinos, que foram trazidos por outras pessoas até? Então, quando ele diz eu sou o caminho, não é conhecer a sua história, é entender os seus ensinos. Eu sou o caminho, o Cristo. Porque o Cristo muitos conheceram sem conhecer a Jesus. Em que sentido eu quero dizer isso? A mensagem foi aceita, a mensagem foi bem recebida. Porque Jesus assim vem, quando, como Emmanuel nos coloca no livro A Caminho da Luz, ele chega, encarna-se, não para um povo eleito, mas para um povo necessitado, que desprezou diversos ensinos que vieram antes, mas pelo desprezo, teve que ele mesmo vir trazer os ensinos. E quantos ainda desprezaram os seus ensinos? Os próprios contemporâneos não desprezaram os seus ensinos?
ele nos conta uma parábola, chamada parábola das bodas, justamente indicando isso, mostrando que muitos convidaram antes. Diz a parábola, resumidamente, que o rei resolveu comemorar as bodas do seu filho, e para isso mandou os seus servos convidarem as pessoas, mas as pessoas não deram ouvidos aos servos e seguiram sua vida. E os servos voltaram e disseram: Senhor, ninguém nos atendeu no convite. E diz a parábola: o Senhor mandou outros servos para convidar, dizendo: o jantar está pronto, os bois estão cevados, vinde ao banquete. E as pessoas continuaram nos seus afazeres e não foram ao banquete. O Senhor mandou o seu filho, pensando que, sendo o próprio filho, as pessoas dariam atenção. E as pessoas não deram atenção e mataram o filho do rei. E o filho do rei mandou outros servos, dizendo: convidai a todos para o banquete. E no dia do banquete todos estavam presentes, mas um não estava com a túnica nupcial. E diz o rei, entrando na sala: por que não está com a túnica nupcial? A pessoa nada responde, e o rei diz: atai-lhe os pés e as mãos, tirai-o daqui e jogai no fogo eterno. Parábola, mas mostrando claro que esse rei, essa figura do divino, mandou-nos diversos servos a convidar-nos. Os profetas que vieram, trouxeram ensinos e não se deu ouvidos. Mandou outros lá, especificamente para os hebreus, nada. O Cristo veio, matou-lhe, ou mataram-lhe. E depois ele manda aqueles servos para convidar a todos, não só aqueles escolhidos. Aí temos a figura de Paulo de Tarso, que foi chamado de apóstolo dos gentios, porque veio para convidar a todos e não só a um povo. Mas, diz o texto, que um dos todos não estava com a túnica. Veja, é um só. Não foram dois, um. Por quê? Porque nesse momento do banquete, nesse momento de estarmos com o Cristo, nesse momento de estarmos nessa reforma moral, é a individualidade que se conta e não a coletividade. Não é todos, não são todos, melhor dizendo, não são dois, por isso um só estava. É como se dissesse: estou olhando só para você. Estou olhando só para você, só para você, só para você. Como o apóstolo Tiago escreveu na sua epístola: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ninguém presta conta por outros. Cada um por si. Por isso era um só. E diz o texto: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Não é o escolhido de, me desculpe a expressão, unidunité. É o escolhido pela individualidade, é o estar no nível D, é o estar preparado para, é a individualidade. Por isso cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência, é individual, não é coletivo, é cada um de per si. Por isso essa mensagem ser importante, porque cada um acessa em função do seu momento existencial, em função do seu nível evolutivo, e absorve aquilo que lhe é necessário. Por isso essa mensagem é atemporal, ela não tem um tempo, ela não é para um período, ela é para sempre, ela é para tudo, para todo momento, ou todos os momentos. Essa é a expressão Cristo, essa é a expressão mensageiro, essa é a moral do Cristo. Esse elemento que nos abre, que nos descortina. Todos somos chamados, mas cada um vai dizer se é escolhido ou não. Cada um vai se colocar de forma direta ou não.
como vemos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, legal, beleza. Mas o restante da frase é que é significativo, porque a frase diz: e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. O que são esses esforços? Pessoais, cada um por si. Não é no sentido individualista, é no sentido da individualidade. Nós temos que entender a individualidade no coletivismo, porque se formos individualistas, nós não entenderemos nunca o coletivo, mas a individualidade. Por isso, um só foi observado naquele banquete. Como nós somos observados entre 7 bilhões de pessoas, somos observados individualmente. Por quê? Porque é a consciência própria que nos observa. Somos nós mesmos que nos observamos. E nós mesmos é que nos redirecionamos. Isso é que nos abre as condições para essa expectativa do melhor, que nós podemos chamar de esperança. É nesse contexto de entendimento que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Mas vejam o restante da frase: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Esse refúgio advém da primeira expressão: aprendei comigo. Se nós aprendermos, se nós entendermos a vida, o viver, o sentido da existência, a frase seguinte é: e encontrareis refúgio para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, nós temos responsabilidades. E ele encerra dizendo: pois leve é meu fardo, suave é meu jugo. Por que leve e suave? Porque ao entendermos a dinâmica da vida, ao entendermos a nossa existência, nós perceberemos que leve é o fardo. E por que leve? Porque o fardo tem o peso proporcional às forças de cada um. Pois dizia o Cristo: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Por quê? Porque cada um tem que cumprir a responsabilidade própria. Como dizia o Cristo: aquilo que se semear, isso sim se colherá. Não se colhem figos dos abrolhos, ou seja, cada árvore dá o seu próprio fruto. E aí nos leva à questão 258 do Livro dos Espíritos, 259, 260, essas 3 questões, 61, 62, até 64, na verdade. Ou todas as questões do Livro dos Espíritos, para ficar mais fácil, porque aí dá para ler tudo. Mas o que nos fala essa questão 258? O que acontece na vida foi por nós escolhido? E eles dizem: sim. Em outras palavras, vós escolhestes o gênero de provas. Meu Pai não coloca fardo pesado em ombros fracos. Por quê? Quem escolhe o fardo? Nós. O nosso gênero de provas. E aí vem a questão seguinte, 259: tudo que nos acontece então foi por nós escolhido? E eles respondem: tudo não é a palavra. Escolhestes o gênero de provas, os grandes acontecimentos. As coisas comezinhas são frutos do vosso livre-arbítrio. Então nós escolhemos um gênero, não os detalhes do dia a dia. Eles até dizem: se porventura caminhando por uma rua cair-lhe uma telha à cabeça, não credes que foste escolhido, que foi escolhido. Por quê?
Porque eu tomo um caminho, tomo outro caminho. Mas o gênero eu escolho. O gênero nós escolhemos. Que gênero? Convivência, saúde, relacionamento familiar. Isso são gêneros. Diz ele, quando se empreende, um viajor empreende um caminho, ele não sabe quais acontecimentos terão no caminho, mas sabe que se escolhendo tal caminho, poderá passar por tal situação. Ele diz, podeis escolher um caminho cheio de sulcos, mas em qual dos sulcos cairás, não sabemos, porque é escolha. E aí vem a questão 260 do livro do Espírito, desculpe-me. Considerando que nós escolhemos o gênero de provas, nós escolhemos o fardo, pergunta-se aos espíritos, como pode então um espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto. Ele pode escolhe nascer no meio das piores pessoas? E os espíritos respondem, é necessário que haja analogia nas provas. Aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Porque ele precisa ser instigado para avaliar se venceu ou não. Ser bom no meio de pessoas boas pode ser somente consequência. Mas ser bom entre situações adversas, ser alvissareiro em situações adversas, ser esperançoso em situações adversas, isso é prova vencida. Por isso o fardo é leve, porque ele foi estabelecido na consequência, no efeito, na causa e efeito, no efeito de uma causa que nós mesmos geramos. Então nós temos sim as forças para carregar o fardo. Daí entendermos então, leve é meu fardo, suave é meu jugo. Isso é um elemento de segurança para vivermos. Esse elemento não é de previsibilidade, mas de certeza. Como dizia Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Porque está nos desígnios da própria providência. E os desígnios da providência não é Deus escolhendo o destino para ninguém, é cada um colhendo a semeadura que fez. E com uma vantagem: estamos aqui encarnados, colhendo o que plantamos, mas plantando novas colheitas. E nós ficamos muitas vezes de olho na colheita e não observamos a semente que estamos semeando. Estamos olhando o passado e não estamos olhando o futuro. Porque se eu me limito a lamentar-me pelas dificuldades, essas lamentações são novas semeaduras que eu estou fazendo. E quais serão as colheitas? Novas lamentações. Mas se observarmos que tudo está certo, embora não bem, mas tudo certo, eu começo a semear e a coisa muda. E a colheita futura muda. É importante percebermos isso. É importante percebermos que todos nós temos os potenciais para nos melhorar. Todos nós temos os potenciais para crescermos. Porque trazemos em nós o germe do próprio Criador. O germe no sentido de germinar, de ter a potência divina em nós. Por isso nós evoluímos, por isso nós crescemos, por isso nós nos transformamos, porque temos um impulso natural da evolução, porque quem nos criou é o ser perfeito, quem nos criou é a própria perfeição, e colocou em nós esse germe do aperfeiçoamento, a perfectibilidade, a capacidade de se melhorar. Que Jesus, em outras palavras, partindo do pressuposto que temos todo o potencial, ele diz, brilhe a vossa luz. Ele não diz, crie uma luz, porque nós já a temos. O fato da nossa criação, de sermos criaturas do Criador, de Deus, já nos dá a luz. O que Jesus nos pede é, brilhe a vossa luz. Ele não diz, conquiste uma luz, nós já temos. Mas ao mesmo tempo ele diz, se a luz que há em ti for em trevas,
quão grandes serão essas trevas. Ou seja, a luz está em nós. Se nós não fizermos por ela brilhar, essas trevas serão grandes, porque serão trevas advindas das nossas próprias escolhas, de não querermos brilhar. Quão grandes serão essas trevas, disse o Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Ninguém acende uma candeia para ser colocada debaixo do alqueire, mas no velador, e aí ilumina a todos que estão na casa. Ou seja, está mostrando para que nós nos enxerguemos e nos percebamos seres potencialmente bons. Potencialmente. Todos temos essa potência, mas nem todos queremos desenvolvê-la. E quando ficamos na lamentação, quando ficamos na reclamação, na lamúria, no vitimismo, nós estamos negando essa luz que nós trazemos. Como Cristo disse aos apóstolos, como podem os convidados da ceia, das bodas, ficarem tristes na presença do noivo? Ou seja, ele estava conosco ali presente, por que haveria tristeza? Não haveria porquê, a não ser que as pessoas se lamentassem a si mesmas. Essas palavras de bom ânimo que o Cristo nos disse, tem de bom ânimo, diz ele, eu venci o mundo. Vejam que expressão forte para nós todos. Ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Veja, como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? Dizia Emmanuel, preguiça rançosa. Assim ele diz, a paz no mundo costuma ser entendida como preguiça rançosa, porque entendemos que a paz é uma ausência de problemas, e a paz nada mais é do que uma atitude ante os problemas, que é uma maneira de reagir em relação aos problemas. A paz, diz Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 136, diz ele, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. O que é estar em paz? É estar com a consciência tranquila. Eu posso estar com N problemas, mas com a consciência tranquila eu estou em paz. Eu posso estar sem problemas, mas com a consciência intranquila eu não estou em paz. Porque paz não é externa, paz é interna. E o Cristo nos falou dessa esperança interna, dessa quitação da consciência para com a vida, e não das questões externas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo material, ele é cheio de idas e vindas. Nós agimos e há reação, nós reagimos e há reação. Como aqui foi dito na letra da música cantada mais cedo, todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Isso é impermanência. Nada no mundo é permanente. Um dia estamos chegando, outro dia estamos indo embora, um dia estamos chorando, um dia estamos sorrindo. Isso é da impermanência. Todo mundo ama um dia chora, um dia chega, um dia vai embora. As coisas são impermanentes, como dizia Dona Joana de Ângeles lá no livro Plenitude. Tudo no mundo é impermanente. A única coisa permanente é a própria impermanência. Ou seja, a única coisa que nunca muda é que tudo muda. E o Cristo quis nos mostrar isso. Ter estabilidade na instabilidade. Há momentos que estamos aflitos? Sim. Há momentos que estamos tristes? Sim. Desesperançosos? Por quê? O Cristo mostrou-nos que há momentos de aflição.
como numa noite que estava para ser preso, estava no Getsemane, segue com ele Tiago, Pedro, João e Tiago. E ali ele diz aos três: vou caminhar para orar. E diz o evangelista que ele vai alguns passos à frente. E ficam os três ali aguardando no Getsemane, que fica dentro do Jardim das Oliveiras. E ali Jesus ora: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava para ser preso, supliciado, crucificado. E dizer que isso não dói, dói. Um chicote, um azorrague, dói. Um prego, um cravo, dói. Uma coroa de espinhos, dói. Chibatadas, doem. Então ele diz: afasta de mim esse cálice. E volta para os três. E os três estavam dormindo. E Jesus os acorda e diz: não podeis velar comigo no momento máximo da minha aflição? Aflição material, sim. E volta para orar e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A primeira foi: afasta de mim esse cálice. O segundo momento: se for possível, afasta de mim esse cálice. E volta, os três estão dormindo de novo. E aí ele diz: cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, não adianta, essa turma aqui não vai me ajudar mesmo. Não deu para colocar assim, hashtag tamo junto. Os três estavam dormindo, não tinha jeito. Vejam, é da natureza estar com a aflição. Agora, desesperado, desesperançado, não. Porque no momento da sua aflição, carregando cruz, ele cura pessoas. Ele abraça a mãe. Crucificado, ele diz a João: eis aí tua mãe. Ele diz a Maria, sua mãe, para não deixá-la sem o amparo: eis aí teu filho. E estava crucificado. Crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. As dores físicas existiam, a esperança não. A desesperança não. Tudo está consumado, diz ele. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dores sim, sofrimento não. Sofrimento é a perda da esperança. Sofrimento é a perda da perspectiva. Dor é a reação natural ante situações adversas. O Cristo não tinha o sofrimento, porque ele tinha sempre a certeza, que nós podemos chamá-la por um monossílabo: fé, que Emmanuel muito bem nos descreve. Fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, questão 354 do livro Consolador. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Fé é o contato com o Criador. O que é essa esperança, senão a certeza? A certeza que tudo está certo, mesmo que eu ache que não esteja bem, mesmo que eu queira que seja diferente. Agora, se é para ser diferente, é preciso que eu haja de maneira diferente. Como também foi dito ali na letra da música, cada um compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Felicidade não erigimos sobre pessoas outras. Felicidade erigimos sobre a nossa consciência. A felicidade é o elemento essencial da lei de Deus. Questão 614 do Livro dos Espíritos.
O que se entende por lei natural é a lei de Deus, criada para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejam que beleza. É algo que nós temos em nós. É o brilho a vossa luz, é entender esse elemento, essa felicidade que todos somos. E queremos reduzi-la a possuímos. Ninguém possui felicidade, nós somos seres felizes. Nós temos momentos de tristezas, momentos de alegrias, mas em quaisquer desses dois momentos, nós somos felizes, porque somos imortais, porque somos espíritos criados por Deus para a evolução. Essa é a tônica da mensagem do Cristo. Que Ele se aproxima tanto de nós quando nos chama por amigos. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja, ser amigo do Cristo. Aí sim eu posso falar, esse é meu amigo. E esse é um amigão. Aquele amigo de todas as horas. Eis que estarei convosco, disse ele, até a consumação dos séculos. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E esse simbolismo das ovelhas é interessante. Se vocês observarem o pastoreio, Jesus diz, nenhuma ovelha do meu aprisco se perderá. O que é aprisco? É o local onde se guardavam as ovelhas, um barracão. E todas as ovelhas de quaisquer pastores ficavam juntas para a noite, para serem protegidas, todas elas. E no outro dia, o pastor chamava as ovelhas, e só as ovelhas daquele pastor saem. Aí chega um outro pastor e chama as suas ovelhas, aquelas que são dele seguem-no, as outras não. As ovelhas guardam o som da voz do pastor, e só segue o pastor que tem aquela voz. Então, se N ovelhas tiverem de N pastores, cada um chamando as ovelhas, as suas seguem-no. Por isso Jesus dizer, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Aí é só escolhermos que voz nós seguiremos. Se é essa voz advinda dos evangelhos, ou se é a voz dos convites materiais, circunstanciais. Esse é o ponto a pensar. Esse é o ponto significativo. E aí entendemos o que é de fato esperança. O que é de fato esperar no sentido de estar expectante, na expectativa. E com esses conceitos, nós entendemos o convite da esperança contido nas bem-aventuranças. Aí nós entendemos, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós entendemos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Entendemos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Entendemos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Entendemos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entenderemos e sentiremos, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Entenderemos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas também entenderemos, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E compreenderemos
lemos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e por causa do meu nome disserem calúnias contra vós. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Nós entendemos a beleza dessas bem-aventuranças, dessa perseverança, dessa esperança ativa e não contemplativa. A esperança que advém dos evangelhos não é contemplativa, ela é ativa, é ir ao encontro dela e não aguardar a chegada dela. É o agir, é o bater e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e encontrareis. Em outras palavras, é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o ajuda-te e o céu te ajudará, os céus te ajudará. É o fazer, é o perseverar, é o combater o bom combate conosco mesmos. É o guardar a fé, como disse o apóstolo Paulo. É o sentir-se vencedor, não das pessoas, sobre as pessoas, mas sobre si mesmo. Aceitando o convite do Cristo, como fez a diversos: segue-me, como ele disse a Mateus: levanta e segue-me. Deita tuas redes fora, pois doravante farei de ti pescadores de almas, como disse a Pedro, a André. São convites que não precisam de muita elucubração mental, só precisa de um coração aberto para entender a força e a beleza desse estar com Cristo, de sentir o Cristo, de poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que esperança maior que isso? Esperança maior que termos como a videira e nós os galhos ligados nessa videira, de onde buscamos toda a seiva para vivermos. Veja os símbolos que Jesus usava para nos falar de esperança, de alimento. A seiva advém dessa videira e nós somos esses galhos das videiras, e os galhos são para dar frutos. E é isso que nós aqui estamos, para dar frutos doces, suaves e não ácidos e amargos, para darmos o suco, para darmos as sementes. Toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada, disse o Cristo. Em outras palavras, nós estamos aqui para isso, com raízes profundas nos evangelhos, com um tronco seguro no nosso conhecimento e com as folhas e frutos belíssimos, dóceis, que são as nossas atitudes, os nossos agir e fazer, sentir, agir e fazer. Então que assim pensemos, que assim nos sintamos, e vamos perceber que o Cristo sempre está conosco, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Ele está conosco. E sentindo isso, que possamos dizer, sentir, cantar, como naquela música cantada para as crianças: dê um sorriso só, sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Se nós ensinamos isso às nossas crianças, por que não aprendermos isso e começar a fazer isso?
como disse Jesus ao lavar os pés dos discípulos, e Pedro retira o pé e diz: Mestre e Senhor nosso, somos nós que devemos fazer essas coisas e bem sabemos que devemos. Se vós já sabeis dessas coisas, disse o Cristo, bem-aventurados sereis, se agora as praticares. Saber e não fazer, melhor não saber, mas se sabemos, por que não fazemos? Talvez não queiramos, mas deveríamos. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, cada família de vocês, cada labor que nós desenvolvemos, e que sintamos-nos todos sempre abraçados, acolhidos pelo Cristo de Deus. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pela atenção.